Vamos dar início agora à nossa última mesa do dia. Podcasts no Brasil, os próximos 20 anos. Chamamos para compor a mesa, de início, a mediadora Aline Hack. Aline é doutorando em Comunicação pela USP, mestra em Direitos Humanos pela UFG, com pesquisa na área de feminismo, gênero, podcast, direitos humanos e ativismo digital. É membro do Mediasom, grupo de estudos e produção em mídia sonora. Aline é criadora do Olhares Podcasts, com o qual já recebeu 2 prêmios da UniBcast. Convidamos também à mesa o professor Felipe Mostaro. Felipe é professor adjunto da FCS e coordenador do Audiolab. Tem pós-doutorado, doutorado e mestrado pela PPG-Com da UERJ. É coordenador do projeto Escola de Narradores, Ateliê do Podcast, Bada UERJ e Mergulhando. Felipe é ainda autor de 5 livros sobre a temática esporte, mídia e dezenas de artigos sobre mídia sonora. Bem-vindo, Felipe. Agora convidamos à mesa o professor Eduardo Vicente. Eduardo é professor livre-docente da ECA USP e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais, bacharel em Música Popular e mestre em Sociologia pela Unicamp, doutor em Ciências de Comunicação pela ECA USP. É editor do Novos Olhares, revista de estudos sobre práticas de recepção e produtos midiáticos e coordenador do grupo de pesquisa Mediasom. Bem-vindo. Hoje não está com projeção. Gente, obrigada. Nós estamos, então, seguindo para a nossa última mesa do evento. Podcast dos próximos 20 anos. Eu estou aqui como mediadora, mas também como uma curiosa do que será essa bola de cristal que a gente está tentando colocar nessa mesa. Não, o Felipe tem a resposta definitiva. Sim, o Felipe, eu já estou sabendo que o Felipe tem as respostas mais definitivas. Mas eu vou passar para vocês. Como é que vocês preferem? A gente vai conversando aqui, ou fazendo perguntas, ou vocês têm alguma apresentação pronta? Eu tenho uma apresentação rápida, né? A gente pode falar rápido e depois a gente... Tá, então tá bom. Então, vou passar primeiro aqui para o Felipe, a gente segue para o professor Felipe, professor Eduardo, e aí, em seguida, a gente abre para as perguntas. Tá bom? Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Queria agradecer demais, né, o convite do Andreoli, do Lab, né, do laboratório dele. Deixar claro assim meu carinho e o orgulho de trabalhar com uma pessoa como ele, que entende a educação pública, né, o que é ser um docente da forma mais ampla possível, né? Dá muito trabalho para fazer um evento desse, né? O pessoal da organização sabe disso, e ele está sempre empenhado em colocar novas possibilidades para os alunos, né? A quantidade de pessoas fantásticas que nós tivemos aqui desde ontem para trocar experiências e para falar sobre o podcast, que é um tema muito importante, não só para o laboratório que eu coordeno, como que para ele coordena também. Então, quero deixar registrado assim, o orgulho de dividir as disciplinas de rádio com ele e do imenso profissional que ele é, o imenso ser humano. Isso é muito importante e acho que eventos como esse reforçam, né, o papel que a FCS tem de formar não só bons profissionais que vão trabalhar com mídia sonora, mas também herdando o status de grandes pesquisadores que nós temos do rádio. E eu e o Andreoli tivemos a honra de substituir aqui a Sônia Virgínia Moreira e o Marcelo Kschinevski. Então, nossa responsabilidade é gigante e considero que a gente está dando conta do recado, a gente está conseguindo construir a FCS como um local de referência para quem pensa em programação voltada para os podcasts narrativos. E vocês já viram aqui, né, na palestra do Andreoli ontem, ele mencionando todas as atividades do laboratório. E essa mesa de hoje é aquele desafio enorme, né,
podcast e mídia sonora, para onde vão? Para algum lugar, com certeza, nós iremos, né? E eu vou tentar indicar alguns rumos, não fazendo uma ideia de bola de cristal, né? Mas é a gente buscando entender o poder que a mídia sonora tem, o poder que a sonoridade tem, na humanidade sempre teve, a gente pode demarcar algumas situações que não se perderão, como não se perderam ao longo da história, de toda a discussão de o rádio vai morrer, não vai morrer. A gente passou isso no início, né, na virada ali dos anos 90 e poucos, né, para os anos 2000. E eu começo sempre as minhas aulas, né, e pretendo começar aqui hoje, entendendo que a sonoridade é uma ferramenta de conexão que os seres humanos têm milenar. Eu brinco que foi a primeira grande tecnologia que o ser humano teve de comunicação, que é através dos sons, dos fonemas, do jogo de palavras, dos tons, timbres, entonação, você produzir sentidos naquilo que o ser humano está fazendo. Isso lá desde as cavernas foi crescendo, crescendo. A gente tem histórias maravilhosas como Ilíada e Odisseia, que é através da própria sonoridade, não só da narrativa, mas da métrica, do ritmo. E tudo isso, se já acontece, né, há milhares de anos, vai continuar acontecendo sempre na sociedade. Nós sempre vamos ter a sonoridade como esse elemento de comunicação fundamental. O que pode mudar, com certeza, é o local, né? É o espaço onde essa sonoridade vai ser desenvolvida, vai ser mediada. E para que a gente tenha sempre em mente essa ideia da sonoridade como algo fundamental do ser humano, eu adoro duas frases e começo aqui a nossa reflexão com essas duas. Uma é fantástica, que é: no útero tudo é som. No útero tudo é som. Lá na nossa concepção, a gente está ouvindo muito antes de ver. Então, isso já é lá da nossa origem como seres humanos, está muito preocupado com essa ambiência, com essa atmosfera, com a sonoridade. E imaginem, né, a barulhada que deve ser dentro, ouvindo todos os órgãos, né, ali da mãe. E outra frase que eu amo, que é possível fechar os olhos, mas nunca os ouvidos. Essa é fantástica, porque se você tiver um vizinho fazendo barulho, você não consegue dormir. Mas se você quiser fechar o olho e não ver a televisão, está tranquilo. Então, o som é algo muito potente, algo muito penetrante, em que você não precisa, basta estar no ambiente onde a sonoridade está sendo produzida, que o corpo essa sonoridade afeta o seu corpo de alguma forma. E a gente, ao longo da história, né, nós tivemos várias situações, vários contextos em que a mídia acabou fazendo essa mediação das sonoridades. E, ao fazer essa mediação das sonoridades, ela muda, em alguns momentos, a regra do jogo comunicacional. Quando o rádio foi inventado, ele muda de uma maneira muito intensa as regras, né? As regras, tanto a gente pegar lá a oralidade primária e a secundária, toda essa teoria, ele vai mudar a regra de que uma grande aldeia pode se transformar, um país como o Brasil pode se transformar numa grande aldeia. Através aqui do Rio de Janeiro, da Rádio Nacional, Getúlio Vargas falava para uma nação inteira. Então, isso ajudou a criar sentimentos, relações de afeto, relações de pertencimento, ideias de nacionalidade, de uma comunidade imaginada, né, como o Benedict Anderson fala. E, ao mudar essas regras do jogo, nós vamos sempre perceber essa força do som. Eu sempre reforço, né, e brinco com o pessoal lá do Audiolab, nos projetos que a gente desenvolve, que, apesar de parecer que nós estamos numa era da imagem, o som ainda é algo fundamental, muito fundamental. Ah, professor, mas a gente fica muito no TikTok e você está sempre ouvindo o que está ali, né? Sim. Ah, eu estou só lendo um texto. Só lendo um texto não, porque tem uma vozinha na sua cabeça lendo para você. E se eu souber que foi o Eduardo que estou lendo o artigo do Eduardo, eu estou lendo e parece que a voz dele está ali sussurrando, né? Então, sempre é esse elemento fundamental. E na era da internet, da era da imagem, isso também é muito potente. Felipe, em um videocast,
o fio condutor continua sendo o som, né? A Débora Lopes fala muito isso no cenário da convergência, e as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no Audiolab indicam muito realmente nessa linha, o som sendo esse fio condutor principal. Você põe, está no YouTube, ok, mas você está lá lavando a louça, está fazendo outra atividade e está ouvindo. Em algum momento, pode ter uma alteração ali, se for um programa de debate, se alguém subiu o tom, alguém gritou um com o outro, que hoje, infelizmente, é comum, né? No meio de um debate, uma gritaria. Aí você fala, opa, deixa eu ver a reação dessa pessoa ao gritar. E a imagem acaba sendo um acessório, muito poderoso, óbvio, mas o som sempre como esse fio condutor. O som sempre teve as características que nós temos no ambiente digital hoje, que é criar ambientes. Isso é muito forte, né, para quem trabalha com som. O Júnior, né, que está ali, é bolsista da UERJ, que é o nosso projeto onde a gente trabalha, investiga o carnaval, e a sonoridade do carnaval é impressionante. Você entra dentro de uma quadra de escola de samba, a bateria está tocando, não tem como você não se sentir imerso dentro daquele cenário. Um cenário de multiplicidade, que a internet também trouxe para a gente, né, da multiplicidade de oferta, que o Valério Britos já vem mencionando isso desde lá do início dos anos 2000. É algo muito forte também na própria sonoridade, por conta de vários sotaques, várias formas de se falar, vários ritmos. A questão da reflexão. O áudio sempre precisa de você captar aquilo, ouvir e ter uma reflexão em cima daquilo que você acabou de ouvir. A gente fez um programa na semana passada com uma mãe de santo aqui do Rio de Janeiro, a mãe Flávia Pinto, e ela dizendo como a filosofia das religiões africanas, né, indígenas, o ouvir é muito importante. Essa ideia da sonoridade, da oralidade, quando eu estou ali, estou ouvindo, você está não só respeitando o mais velho, né, que está dentro daquela ambiência, daquele ritual, proferindo a sua fala, mas também você está assimilando, está refletindo mais. Esse é um poder que a sonoridade traz para nós que é fundamental. A gente, nas palestras de ontem, a gente falou muito. Hoje, né, aqui, antes da gente, a gente estava também passando por essa ideia que não só ouvir, mas colocar essas vozes em evidência é algo muito importante da gente fazer nesse cenário de hoje, que é estimular essa reflexão. No momento que eu estou ali ouvindo, eu também estou refletindo. E no meio dessa imersão, dessa reflexão, o som sempre provocou algo que, para o mundo da convergência, é fundamental, que é o engajamento. Que é você, a partir daquela sonoridade, se envolver, que a gente brinca muito no Audiolab, né, no jogo narrativo. A narrativa é um jogo que você propõe, e na sonoridade é um jogo mais claro e mais óbvio ainda para nós, né? Você está num show, uma banda qualquer que você goste, você está sendo envolvido ali por um jogo. E a gente traz muito a perspectiva do Huizinga, a teoria do jogo, que é você se envolve naquele momento em que você está ouvindo aquela música, é um instante à parte, onde tudo que está acontecendo é a coisa mais importante para você naquele momento. E o podcast retoma isso. Naquele momento que você está envolvido no jogo narrativo, seja no podcast da Rádio Novelo, né, e nos outros que a gente estava comentando aqui, a ideia da imersão, de você estar naquela temporalidade criada pelo narrador, é gigantesca. E isso provoca algo que a internet adora, que é você estar imerso e acaba um episódio, você já escuta outro, e já vai para outro, e já vai para outro. E no jogo proposto pelas redes, nós temos algo que o Andreoli já mencionou na palestra dele, e que tem tudo a ver com a teoria do jogo, que é, na era da convergência, o tempo do jogo é modificado, porque agora, se antes eu precisava de dar 7 da noite para ouvir a Voz do Brasil, né, a Hora do Brasil, hoje eu tenho acesso à temporalidade de ouvir no famoso na hora que eu quiser, e quantas vezes eu quiser. E outro elemento fundamental do jogo, que esse cenário nos trouxe, é o espaço do jogo. Se antes eu precisava comprar o radinho, ouvir, depois, né, da televisão, e tudo isso, né, passando, o espaço do jogo hoje ele é amplificado pela multiplicidade de oferta que a gente tem. Nesse aparelhinho aqui, no celular, você tem várias possibilidades de o espaço do jogo ser sempre ampliado. Você pode ouvir durante o ônibus,
indo para casa e que o rádio já fazia antes. Tudo isso não só apropriado, mas utilizado pelo cenário da convergência. Aí já dá algumas pistas, né, de como será daqui a 20 anos. Se a gente tem a internet utilizando todos esses poderes do som, que o rádio tornou isso muito massificado nos anos 30 e 40, de forma, né, mais forte, vai continuar sendo utilizado esse poder do som. Não sei se vai chamar Spotify, não sei qual o nome dessa plataforma, mas isso vai ser utilizado pelas maneiras e nos formatos de se narrar, de se contar histórias, que é o que a gente faz de forma, né, muito forte há muito, muito tempo, e isso vai acabar sendo algo muito profundo. E aí a gente vê a força que esse cenário produziu para o que a gente denominou como radiojornalismo narrativo, que é ouvir as sonoras, como a gente estava ouvindo aqui muito tempo, né? Marcar lá, eu entrevistei a pessoa 1h30 antes que o rádio Hard News não dava essa possibilidade, né? Uma matéria rápida, 3 minutos estourando, 2,5. É essa forma da imersão, da profundidade, e que traz algo fundamental para nós. Na palestra aqui anterior, né? A gente teve a brincadeira de aconteceu um assalto, mas e aí? Que é a ideia de novidade e profundidade. Os formatos de podcast, sua grande maioria, principalmente os de radiojornalismo narrativo, trabalham com isso. Novidade e profundidade. Novidade, foi assaltado. Ok, profundidade. Agora, me conta como é essa história. A gente pode pegar vários exemplos, né, de podcasts seriados assim, famosíssimos que nós tivemos, né, de uns 10 anos para cá. Todos trabalham nessa ideia, que é algo muito característico do som, dessa imersão, de levar você para esse jogo narrativo através dessa profundidade, depois de despertar uma ideia de novidade muito forte. E aí, algo fundamental, como eu estava dizendo no início, né, que palestras como essa, eventos como esse, nos ajudam a pensar cada vez mais e expandir esse pensamento, que é uma troca maravilhosa, que o Andreoli tem isso como base, lá no Audiolab a gente também tem, que é academia e mercado. Uma interação muito forte para a gente entender o que está sendo feito, trocar essas ideias, para que a gente faça ajustes necessários, né, indique caminhos importantes para os nossos alunos, e a gente faça o que aqui eu considero que a gente faz de melhor, principalmente o Lunar, experimentar e testar novos formatos. Sabendo que nós temos esse cenário de multiplicidade, que aqui eu brinco, né, com os alunos, o Andreoli também faz isso. Qual que é a regra? A regra é não ter regra. Inventa aqui um formato do jeito que você quiser, liberdade total para criar, e a gente vai testando. Vai testando o formato, ver se deu certo, ver se não deu, onde que pode ajustar, onde que não pode. O próprio nome, né, eu brinco, laboratório é para isso, né, os laboratórios, né, da saúde ficam lá testando se isso funcionou, se não funcionou. A nossa ideia aqui é trabalhar isso da maneira mais forte possível. E só para finalizar, no Audiolab a gente tem uma série de projetos, né? São 13 projetos, em que a gente desenvolve assim, essa ideia de testar essa profundidade, essa imersão, esse jogo narrativo, passa lá pelo carnaval, vai pelo nosso carro-chefe, que são as narrações esportivas, como que elas vão se desenvolver nesse cenário, passam pelo um projeto nosso Ateliê do Podcast, que é Fazer Som é uma Arte, nosso slogan, que é testar e abrir para todos os formatos possíveis, desde a divulgação científica até um programa voltado para o entretenimento, voltado para o esporte, que são maneiras muito importantes da gente dialogar com o imaginário popular, para aquilo que está muito presente na sociedade. O Andreoli tem essa base, né, da folk comunicação, que isso é muito fundamental, para a gente testar e testar querendo que dê certo, né, já direcionando para o nosso público esse tipo de formato. Então, para passar para o Eduardo, e para finalizar essa pergunta difícil, né, de responder, Felipe, depois disso tudo que você falou, né, vai para onde? Para qual plataforma irá? Como nós vamos nos comunicar daqui a 20 anos? Eu não sei, né? Eu brinco com os alunos que eu vou me aposentar em 2057 na UERJ, quando eu faço 75 anos. Até lá a gente vai passar por várias transformações. Mas tem uma que, para a gente compreender a potência que o som tem, nunca
vai se perder, aí eu posso ser muito apaixonado, né, no nosso ofício, que é o som, que é essa característica que ele tem de provocar imersão, de nos mobilizar de uma forma muito impactante e mediar as nossas narrativas, as nossas interações humanas. Eu gosto muito de dizer que o som cria um ambiente para outros fenômenos serem experienciados. E, a partir disso, quando você tem isso em mente, pode ser daqui a 20, 30, 40, 50 anos, o som vai ser algo fundamental para nós. E quem consegue trabalhar com mídia sonora, que é o que a gente forma aqui, né, tanto o Audiolab quanto o Lunar, trabalha com qualquer coisa. Eu gosto muito de falar isso na minha aula de radiojornalismo. Você é um bom repórter de rádio, você vai fazer e vai trabalhar em qualquer outro veículo. Porque o rádio é melhor? Não, porque essa capacidade do som, da síntese, de provocar imersão, vai ser utilizada em todos os outros cenários. Então, toda vez que você achar para que lado essa convergência, essas alterações tecnológicas estão indo, pode ir para vários caminhos, mas tem uma coisa que ela vai andar de mão dada sempre: esse poder que o som tem de criar os ambientes para os fenômenos humanos serem vivenciados, experienciados, e mais do que isso, né, no ambiente nosso, monetizados, engajados, né, viralizados. Sem o som, a gente não conseguiria chegar a esse momento que a gente chega, e o cenário dos podcasts que a gente falou bastante aqui durante esses 2 dias é o maior exemplo disso, né? Desde lá da Ilíada e Odisseia, que eu brinquei no início, até agora. O som sempre vai ser esse elemento fundamental, e a resposta seria essa. Pode ser para qualquer lugar, mas o som vai ser sempre um elemento fundamental da interação. Obrigado, pessoal. Então, boa tarde a todos. Bom, também queria agradecer muito demais pelo convite do Andreoli, Aline. É uma honra e um prazer estar aqui na mesa com o Felipe. Eu quero dizer como é muito legal estar aqui na UERJ. Eu venho da USP, de uma escola muito menor que essa. A nossa escola, eu tenho pouquíssimos alunos de rádio, deu uma invejinha, devo confessar, sabe? Então, assim, pouquíssimos alunos de som, né? Eu venho de um curso de audiovisual, onde o interesse maior acaba convergindo para o cinema. É uma antiga escola de cinema, essa que se transformou no curso superior do audiovisual, onde eu leciono. E eu tenho essa trajetória da música, né? Eu vim da música popular. Todas as minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram sobre a indústria da música, sobre a produção musical. Eu trabalhava com estúdios de gravação desde 92. E a minha ida para o rádio foi meio casual, assim. Foi quando eu, sei lá, mandei currículo, me chamaram para dar aula em rádio. Foi quando eu comecei a dar aula, eu falei, nossa, o que tem para falar sobre rádio? Eu confesso que eu tinha um sentimento assim, o rádio, essa coisa ao vivo, né? O que a gente pode ensinar sobre rádio que seja tão interessante? E eu aprendi com os alunos dessa instituição, uma universidade privada de São Paulo chamada Anhembi Morumbi, o quanto era interessante. Eles produziam documentários, eles produziam ficção, eles produziam tudo aquilo que, na verdade, não existia no rádio naquele momento. Quando eu fui para a USP em 2006, também para ser professor de rádio, né, virou meu destino esse, eu tinha que fazer um projeto de ingresso e eu pensei nessa ideia do rádio possível, porque eu tinha percebido que eu gostava muito do que o rádio podia ser, muito mais do que o rádio era. E isso implicava em olhar para trás, né, ver na história do rádio o que é interessante a gente podia trazer para o presente, pensar nas outras tradições de rádio do mundo, porque nós somos um país que, pela dimensão do país, pela língua que nos une, mas que também nos separa de todo o resto do continente, nós tendemos a ser bastante fechados em nós mesmos. Assim, a gente tem muito pouco conhecimento do que são essas outras tradições. Pelo menos eu achava que esse era meu papel, tentar procurar isso, procurar que outros rádios existiam, que outros rádios podiam ser, e olhar para a questão tecnológica também. Bom, e que outros espaços podem ser ocupados no futuro? E eu, em 2006, eu já me interessava por podcast, quando eu fui para a USP, eu já ouvia podcasts correndo. Em 2008, eu trabalhei num projeto social chamado... era um projeto, o Equilíbrio era um projeto que atendia adolescentes em situação de risco,
E o meu papel lá foi produzir podcast com eles, né, naquela plataforma Podomatic, né? Em 2008, meus alunos já faziam podcast, editavam no Audacity. Então, vamos dizer, desde cedo eu abracei isso. Como antes disso, a web rádio, né? Nós também, a primeira coisa que eu fiz na ECA foi uma rádio web, a Radioteca, né? O nome ECA sempre propicia esse tipo de nome infame para as coisas. E, enfim, sempre tive essa busca, né, do que podia, do que estava acontecendo, e fiz uma apresentação em que eu pensei em olhar um pouco para o que nós temos, para o que se tornou o podcast, para depois ir um pouco para essa ideia de futuro. E eu, assim, um pouco por coincidência, talvez, ou por desatenção minha, com a data de hoje, tudo, eu também citei o Ben Hammersley, né, o autor desse texto no The Guardian, nesse jornal britânico chamado Audible Revolution, que há 21 anos atrás ele propunha, né, nomes possíveis, né, para essa revolução que ele achava que vinha de iPods nos bolsos de tantas pessoas, softwares de edição baratos ou gratuitos. Ah, tá. Ok. Faz diferença, o microfone mais perto. Ok. Então, que é quando o podcast surge. 2 anos depois, em 2006, o Richard Berry, talvez o primeiro pesquisador acadêmico a escrever sobre podcast, ele dá uma definição de podcast que eu traduzi como um conteúdo de mídia enviado automaticamente a um assinante através da internet. Uma visão totalmente tecnológica. Bom, a tecnologia é essa, o RSS, o que é isso? Em 2009, o Nacho Gallego hoje professor da Carlos III, uma universidade de Madrid, um amigo, né? Em 2009, ele fez essa tese sobre podcast e ele dava essa outra definição. Você tem que pensar em que uso fazemos dele, o que as pessoas entendem por podcast. Uma questão importante para o Nacho, naquele momento, é se o podcast ia se afirmar como uma mídia autônoma. Então, isso não aconteceu com a web rádio, né? Então, ele achava que o podcast corria o risco de se tornar aquele espaço na web onde as rádios colocam o programa que já foi ao ar para as pessoas ouvirem de novo. Então, era essa a questão. Passa um tempo, né? Em 2017, eu também estava na Espanha, foi quando eu fui para a Espanha pesquisar um pouco de podcast, ainda era mais novo no Brasil, eu achei que eu tinha que conhecer um pouco esse outro cenário, eu consegui ir, e eu já vi que não, que o Nacho de 2009 ele falei para ele, claro, deu certo, né? O rádio não ocupou esse espaço, se criou um espaço autônomo de produção, e em 2017 eu já pude dizer isso, que o podcast era uma cultura de produção e consumo midiático consolidada, tinha desenvolvido uma história e uma tradição, e ele tinha características que a gente hoje pode lembrar, sim, para refletir sobre o futuro, né? Então, nesses 21 anos, eu tinha feito essa apresentação antes de vir para cá, e eu vi que muitas das coisas que eu disse até coincidem muito com a abertura do Andreoli, mas eu queria manter assim mesmo, né, trazer, vamos dizer, uma história para a gente pensar no que vamos para daqui em diante, né? Na minha visão, o podcast levou a isso, ao desenvolvimento de uma forte cultura de consumo sonoro não musical. Aqui queria ecoar o que o Felipe falou. As pessoas sempre ouviram áudio, a gente sempre ouviu música, só que o podcast criou esse espaço não musical de consumo, né? Algumas pessoas ouvem rádio, claro, ouvem um rádio portátil, mas normalmente depois do Walkman, muita gente estava ouvindo música enquanto fazia uma série de atividades, e o podcast, eu achei isso fascinante no começo. Então, eu acho fascinante assim, o podcast ter se consolidado enquanto uma mídia. Nada na tecnologia garantia que isso podia acontecer, podia não ter acontecido. Foi o uso social, então a gente também deve celebrar o fato de que algo de novo se construiu, e um espaço que foi e tem sido usado de forma também muito responsável, engajada, social, política e eticamente importante. Então, esse é um bom motivo para comemorarmos esses 21 anos. Assim. Depois, isso, né, criou esse espaço de consumo sonoro não musical, voltado principalmente a um público jovem, que, como se sabe,
ouve cada vez menos rádio. Então, esse público, que não é um público radiofônico, ele se volta como ouvinte e como produtor de conteúdos sonoros, o que também é algo absolutamente digno de ser lembrado e reforçado. E eu trouxe uma citação do Brecht que, por coincidência, a Paula Scarpim também fez, né, que é isso, que esses textos que o Brecht escreveu sobre o rádio entre 1927 e 32, então há quase um século atrás, dizendo que os rádio ele seria importante se ele saísse da esfera do fornecimento e organizasse o ouvinte como fornecedor. Certamente o podcast fez algo muito importante nesse sentido, né? Então, ele organizou esses ouvintes, ou muitos ouvintes, como fornecedores, e hoje muitos deles estavam aqui presentes, né? E também gosto de apontar que ele favoreceu esse ingresso no campo de produção de realizadores profissionais ou não vinculados ao rádio. Como eu disse, eu venho de um curso de audiovisual vinculado ao cinema, e hoje conheço, e vim da música, conheço vários produtores musicais ou músicos como eu, que hoje também trabalham na produção de podcast, na edição de podcasts. Muitos profissionais da área de som no cinema, conheço também muitos, meu curso é tradicional em formação de pessoal de som direto, sound design, de cinema, edição, mixagem, também produzem podcasts. Então, trouxe uma energia nova, trouxe novas experiências, novos profissionais, opera nessa lógica que a Aline também apontou da cauda longa, né, que é um pouco diferente da lógica tradicional das redes sociais, né? Você está produzindo conteúdos densos, que tendem a não esgotar seu interesse no curto prazo. O Rodrigo também falou disso, o Rodrigo Alves, né? Um podcast é ouvido, às vezes, né, depois, o Praia dos Ossos ainda é ouvido. Quando eu estava na Espanha, eu analisei as listas de podcasts mais ouvidos de diferentes países, e o Serial, a primeira temporada de 2014, ainda estava entre os 100 mais ouvidos em alguns lugares, né? Então, isso é outro ponto interessante. Desculpa aí. Eu mudei o troféu de lugar, gente. A culpa foi minha, tá? Anotem aí. Bom, também quis registrar algo que o Andreoli falou, e eu acho muito importante a gente apontar para isso, que o podcast difere do rádio, ele ocupa um outro espaço. Né? Essa questão se podcast é ou não é rádio é uma questão absolutamente tola. Né? Não existe. Assim, a gente pode dizer no que eles se aproximam e no que eles se afastam. Não ter dados absolutos, é isso ou é aquilo. Isso não nos ajuda a refletir sobre no que o rádio pode melhorar com o podcast e o que o podcast pode aprender com o rádio. Se no rádio tradicional, né, a cobertura e público são definidos geograficamente, né, e são, claro, né, é o rádio da cidade, é a emissora da cidade do Rio de Janeiro. No podcast funciona por afinidade ou, como a Aline falou, por afetos, né, por essa você se identifica com temas, causas. Então é uma identificação que é outra, né? Então só por aí a relação com o público já difere significativamente. Está desvinculado de uma grade, da lógica de uma emissora, por isso tem essa possibilidade de ser mais autoral, algo que também o Andreoli, de alguma maneira, apontou. Ele criou, e isso é algo que não sou um jornalista de formação, que foi outro desafio que eu enfrentava. Eu sou um não jornalista que dá aula de rádio. Isso não é exatamente comum, né, no país. Né? A grande parte e eu entendo isso e não estou discutindo, talvez 90% dos pesquisadores de rádio são jornalistas, né? Então, como eu me inseria nesse meio não sendo? E o podcast me explicou ou me mostrou que não dava para não pensar em jornalismo ou em novas formas de fazer jornalismo a partir do podcast, que esse era um espaço incrivelmente importante que ele ocupava e o que ajuda a entender por que estamos aqui nesse evento, né? O que o podcast narrativo de não ficção fez, né? Então, eu acho que outro papel fundamental, sei que todos sabemos, mas, enfim, quero frisar, foi criar esse espaço para um jornalismo independente, inclusive produzido por não jornalistas, né, possibilitando a criação e a chegada ao público dessas histórias, debates, que, de outro modo, talvez não encontrassem algum lugar para existir. Histórias que, provavelmente, a gente não ouviria
Eu ouço muito Rádio Ambulante e outros podcasts latino-americanos. E Rádio Ambulante é um podcast que eu acho incrível, mas todos os brasileiros são fantásticos, mas eu falo desse também porque trazia histórias naquele momento, é um podcast de 2011, né, que você falava, nossa, como assim? Eu nunca, né, teria chance de ter esse contato que ele permitiu. Permite, claro, essa escuta on demand, repetida, sem a ideia da instantaneidade, né, essa característica do rádio, a mensagem só é ouvida no momento da emissão, e permitiu, claro, uma outra abordagem, né, um outro modo de produzir, que também está vinculado a essa questão da escuta. Eu acho que, no caso brasileiro, isso, para mim, é muito importante apontar, principalmente estudando o rádio da Espanha e sabendo que a NPR possibilitou, né, para uma tradição que hoje é também do podcast, com o narrativo, é que eu acho que, no caso brasileiro, o podcast ocupa parte do vazio deixado pela ausência do sistema público de rádio, né? Eu sei do papel da EBC, mas também sei que nós não temos uma história, uma tradição de rádio público, apesar do papel da Rádio Cultura, né, na minha cidade, enfim. Eu acho que esse espaço de experimentação, esse espaço de um outro jornalismo acaba sendo ocupado muito pelo podcast num país onde somos carentes desse espaço, né? E permitiu uma coisa que eu gosto de frisar, uma polinização cruzada, né? Um acesso a outras tradições do rádio, né? Com um acesso a programas ausentes, né? A gêneros radiofônicos ausentes do cenário brasileiro. Por exemplo, a ficção deixou o rádio brasileiro talvez na década de 60, 70. Teve alguns projetos isolados, mas assim não tem uma tradição. E o rádio, né, no auge do rádio ficcional dos anos 40, 50, era um rádio, em geral, ao vivo, né? Então, nós não temos nem registro de muito do que foi produzido. A gente tem roteiros muito mais do que gravações. E, se a gente ouve as audioficções de hoje, eu não diria que elas têm uma relação, de modo algum, direta com aquilo. Elas têm relação com programas de outros países, né? Eu acho que eu ouvia o This American Life desde 2009, eu acho. Então, também estudei muito no meu olhar sobre o jornalismo narrativo, muito sobre os podcasts narrativos, essa influência da National Public Radio, do This American Life, de Serial, dessa tradição Ira Glass. Então, quer dizer, isso também significa, para mim, um pouco uma polinização cruzada, né? Para os Estados Unidos, eles não são programas em podcast estranhos à tradição do rádio, mas no Brasil eles surgem como algo novo, completamente inovador e diferente. Então, nós conhecemos um rádio que é um rádio brasileiro, mas através do podcast a gente tem essa possibilidade, né, de ter acesso a essas tradições que vêm de outros lugares, né, e, claro, ser inspirados por elas em produções como muitas das que foram, de alguma maneira, discutidas e apresentadas aqui. E, bom, eu fiz esse breve apanhado, espero que tenha sido breve mesmo. Não sei se foi tão breve assim. Ups, mas vamos rápido agora, para chegar nisso, né, que nós, acho que quem acompanha sabe que o cenário tem sido marcado, nos últimos anos, foi marcado por investimentos massivos de plataformas, né, o Spotify, principalmente, a partir de 2017, mudou bastante coisa, né, e eu, sei lá, do que a gente ouviu aqui, tem essa predominância, talvez, de narrativos de true crime. O termo true crime ele é problemático, tá? Eu não estou falando disso de uma maneira, vamos dizer, negativa ou positiva. Eu não quero entrar no julgamento do termo, mas é claro que isso foi algo que pesou, assim, tem pesado no cenário dos Estados Unidos, no cenário espanhol também, aqui. O Fábio falou de podcasts de celebridades, né, de figuras mais conhecidas, o que é um fato. O videocast, eu fiquei um pouco assustado, eu confesso, quando o Rodrigo Alves falou, mas a gente pode usar o nome podcast ainda? Eu não achei que as coisas estavam assim tão complicadas. E, claro, tivemos essa crise, não sei se todo mundo está ciente, né, nós não discutimos tanto a crise, né, mas tem uma crise nos últimos anos. Esse retrocesso de financiamento do Spotify. Hoje parece que o grande financiador nesse momento é a Audible, né? O que, inclusive,
possibilitou uma maior afluência de podcasts ficcionais, algo muito, muito raro no cenário brasileiro, e hoje eu vejo meus ex-alunos produzindo adaptações ou podcasts originais de ficção. Não, audiosérie, né, no Audible. E muita coisa que é versão lá de fora, e que a gente nem tem noção, mas agora tem produção original. Mas isso, para mim, é super novo. E assim, e o que fazer nesse futuro? A primeira coisa, para encerrar, é claro que o que o Felipe falou é fabuloso. Adorei isso. E é isso. Em 1936, quando o Rudolf Arnheim publicou um livro dele sobre rádio, que, na verdade, ele escreveu em 1933, então, há 90 anos, quase. Em 86, quando fez 50 anos do livro, ele escreveu um prefácio dizendo, né, para o relançamento do livro, e falando, em 33, eu achava que o rádio ia acabar. Você já tinha o cinema sonoro, já era uma realidade. Em 33, já começa a se estabelecer como uma realidade sólida. Em 33, a televisão já era uma realidade técnica. Em 36, teve transmissões internacionais de TV, né? Da abertura da Olimpíada de Berlim. O Carl Sagan vai brincar com isso depois. Então, ele falou, o rádio tinha perdido a função. Ele falou, claro que eu estava super enganado, mas, naquele momento, eu achei que era uma mídia em extinção. Ele tinha escrito sobre o cinema mudo e sobre o rádio. Ele falou, eu tinha essa vocação, escrever sobre essas mídias que estavam indo embora. Então, você vê, há quanto tempo se fala sobre isso, né? E eu, assim, concordo plenamente. Há um espaço, você sempre vai estar ouvindo áudio em algum momento da sua vida, né? E, assim, o que eu sinto, até pela minha experiência um pouco com a Espanha, que é esse lugar, né, essa língua de 600 milhões de falantes, né? Claro, é uma situação diferente da nossa, mas lá eu vejo um ecossistema de produção mais equilibrado. Eu estou pensando assim, o que eu queria ver daqui a 20 anos. Eu não sei se eu vou ver, porque eu vou ter 83, na verdade, mas já que me colocaram nessa, né, vamos lá. Queria esse sistema mais equilibrado, né, esse ecossistema de produção com mais produtores independentes, com um cenário menos concentrado, né? A gente sabe, né, até por esse vai e vem das plataformas, é realmente perigoso, né, que a concentração esteja em poucos players, né, como, sei lá, Globoplay, UOL, Spotify, agora Audible. Eu tenho estudado podcasts ficcionais e eu vejo um investimento maior de publicidade lá fora em podcasts assim, o que é curioso. Assim, a Espanha teve um boom de podcasts ficcionais financiados por agências de turismo, Santander, indústria automobilística, indústria de medicamentos. E é curioso, e não é para uma propaganda direta. O Fábio falou disso ontem, né? Fica feio fazer um case, embrulhar. Não, por exemplo, o Santander fez um podcast, patrocinou um podcast chamado Titânia, que era só uma ideia de letramento de segurança digital, assim, um podcast de ficção, que, inclusive, teve agora uma versão, veio para o Brasil, chama Protocolo Alice. Ele foi dublado, né, traduzido para o português, e hoje está sendo lançado aqui. Tem um podcast de uma produtora independente chamada El Extraordinário, que se chama Bloom, que é uma história envolvendo uma pintora já falecida, e ela passa por galerias e museus da Suíça, foi financiada por uma agência de turismo da Suíça, e ela já teve versões em inglês e agora em mandarim. Então, ela está sendo veiculada na China. Então, eu digo, as histórias orais, as histórias narradas do som e as narrativas, elas realmente têm essa possibilidade, essa capacidade, né? Elas estão aí desde as cavernas e vão continuar. E como produções assim têm se tornado mais presentes, né? Chegado a outros lugares, né? Eu sinto muita falta no Brasil de maior quantidade de espaços de premiações, de espaços que visibilizem o podcast, produtores, produtoras, que ajudem a tornar mais presentes os podcasts independentes. De novo, a Espanha tinha um prêmio de rádio chamado Ondas, era um prêmio de rádio e TV. Eles criaram um Ondas só de podcast, é uma premiação grande. É importante esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar mais nisso. Eu, entre 2010 e 2011, eu participei de pelo menos 2 editais públicos de produção de rádio, né? Antes, quando o podcast era mato.
mas eu sinto muita falta de outros editais com os quais eu consegui envolver meus alunos naquela época. Então, eu sei que existem editais, mas faz falta ter mais editais públicos e privados estimulando a produção. E eu espero que o exemplo da UERJ, de vocês, seja mais utilizado. Eu, dentro do meu pequeno lugar, tento fazer isso, que é propor isso, num lugar onde nós não temos um modelo de rádio público, e principalmente um rádio público que testa e experimente novos produtos, é nosso papel. A academia é o lugar desses testes. Então, eu tinha incluído isso, uma atuação mais decisiva do meio acadêmico como espaço de experimentação e teste de novos formatos e gêneros, para, principalmente, o experimental, o ficcional, o narrativo e o documental, né? Quer dizer, a gente fala de podcasts narrativos como um sinônimo de documental, mas o fato de ser série tem um sentido. Há toda uma tradição do rádio documental que a gente também conhece pouco e pode nos ajudar muito. E a ideia é que esse espaço também nos ajude a ter produções sempre críticas engajadas, como muitas das que apareceram aqui, capazes de oferecer novos sentidos ao político, ao social e ao identitário. E me desculpem se eu estourei meu tempo. Obrigado, gente. Eu vou fazer a primeira pergunta, porque eu estou na mesa. Sim, sim. Eu só queria fazer uma pergunta, eu passo para o Andreoli depois. Queria agradecer vocês a terem ficado até agora. Aguardem só um pouquinho para a gente também tirar uma foto aqui no final. Mas, antes disso, eu queria saber, alguém tem alguma pergunta? Só para a gente saber. Tá, eu tenho uma, a Andreoli tem outra, ali tem outra. Tá, a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Eu queria aproveitar aqui o ensejo de termos 2 professores na mesa que trabalham dentro da área de áudio e que trabalham em universidade pública, né? Para a gente pensar e também questionar, e aí vem a minha pergunta também nesse sentido, né? Ontem o Andreoli falou uma coisa que mexeu muito comigo, assim. A gente estava no GT e ele falou sobre isso, que ele comparando com os quadrinhos, né? Que os quadrinhos eles estão criando um campo próprio de análise, né? Então estão meio que se deslocando da literatura. E aí eu queria saber de vocês como funcionam as perspectivas das universidades, no sentido de não apenas de criar laboratórios, né? Porque a gente sabe, o laboratório ele vira ali, né? Vira um IC, vira um projeto de pesquisa, acolhe alunos que também estão pesquisando sobre isso, que é muito bom. Mas a gente está falando de um formato que virou uma mídia, e hoje a gente falou de massificação também, ontem também. E eu queria a opinião de vocês sobre essas perspectivas para o podcast dentro das universidades, assim, considerando que hoje ele é uma mídia, que já está consolidado esse entendimento, mas que ele ainda é estudado dentro de um desdobramento do rádio, de estudos de rádio. Se vocês veem, enquanto formadores, uma possibilidade, por exemplo, de uma cadeira de podcast, né, dentro dos currículos, ou em alguma outra situação, entendeu? Pós-graduação, talvez, né? Ainda considerando, por exemplo, que na Universidade de Londres foi recentemente criado, por exemplo, um mestrado sobre podcast, né? Então, como é que vocês veem isso? Vamos passar aqui a rodada. Já que um monte de gente se inscreveu, eu não vou fazer pergunta, eu vou falar um comentário, eu jogo para vocês aí que estão acompanhando a gente, né? Vocês pensem nisso aí depois também. Bom, eu fiquei articulando também, né? Quando... Opa! Intérprete! Olha aí. Quando o Eduardo falou, né, de rádios possíveis e tudo mais, que eu achei bem bonito, eu estava lembrando também que, anteriormente, Paulo Scarpim citou Brecht, e, por acaso, foi o texto que eu comecei a minha aula quando eu passei no concurso aqui, que a gente fez, né? O tema foi a relação
do público, relação da audiência com o rádio, né, no meu caso. E aí eu comecei citando esse texto do Brecht, que ele vai falar que o rádio só será verdadeiramente democrático a partir do momento que o espectador não seja simplesmente o ouvinte, ele não seja só capaz de ouvir, mas também de falar, né? E aí tinha algumas reflexões que vão pensar que isso é contra uma materialidade do meio, né? Assim, então o Brecht estava sendo inocente, ou estava sendo ingênuo, ou estava sendo... o que ele estava falando, se não era possível aquilo, né? E aí eu comecei a minha aula pensando justamente o quanto que, na verdade, Brecht era um revolucionário, ele estava pensando o meio para além da sua materialidade inicial, né? Então, as coisas que a gente tem que pensar posteriormente, como é que eu consigo tensionar esse meio e transformá-lo efetivamente em democrático, né? E aí, ao pensar o podcast no futuro também, a gente tem que pensar para além do que a gente tem hoje, dessa materialidade, e pensar nessa democracia. E aí o que eu ia fazer de pergunta, que vocês não precisam responder, porque isso aí vai demorar demais, que é o seguinte, gente, na literatura, por exemplo, né, a tecnologia ela tem um quê de civilizatório, que as pessoas se apegam, no sentido de que, pela tecnologia, eu consigo chegar a esse elemento civilizatório. Na literatura eu não sei escrever, não tenho técnica de escrever, mas eu vou usar a inteligência artificial e vou publicar um livro. E aí eu me sinto autor, porque eu publiquei um livro. E hoje em dia você consegue também fazer isso com podcast, né? Você pega um Google Notebook, por exemplo, sobe alguns PDFs lá, e ele gera uma conversa. Você pode publicar essa conversa, que seja, e aí você vai ter um podcast, efetivamente, porque está publicado, né? Não é só um arquivo de áudio, e que não foi gerado necessariamente por você, foi produzido por inteligência artificial. Isso é realmente essa democracia que a gente estava pensando antes? Né? Porque as pessoas vão argumentar que é. Democraticamente, eu estou fazendo um podcast, posso fazer sem, por exemplo, saber editar, sem gravar, sem ter uma voz bonita. Isso é democracia? Será que é? Né? Então, aí fica a dúvida para a gente pensar no futuro. Carlos, cadê o Carlos que ia fazer? Boa noite, gente. Tudo certo? Aqui? Aqui tá bom? Você pode ficar virado para a câmera lá. Sim. Cadê? Não estou muito acostumado, não. Boa noite. Me chamo Carlos, sou estudante de jornalismo daqui da UERJ mesmo e bolsista do Lunar. Eu tenho duas perguntinhas para fazer, uma para o Vicente e uma para o Mostaro. Tem certas coisas, certas lembranças da infância que chegam a ser engraçadas, né? Por exemplo, ontem eu estava lembrando, assim, do nada, na época da creche, do primeiro segmento do fundamental também, na minha escola, a Escola Municipal Duque de Caxias, tinha uma rádio, a rádio escolar, chamada Rádio Eduque, né, brincando com o nome da escola Duque de Caxias e com a educação, Rádio Eduque. E era muito legal, a gente falava sobre os eventos que iam rolar na sala de leitura, as próximas aulas, tinha músicas também, assim, era muito legal, acho muito importante. Como você vê essa importância da rádio, Vicente, principalmente nas escolas e desde o começo do ensino? Porque eu fui perguntando a outros estudantes, outros amigos meus, e falaram, não, nunca ouvi falar de rádio na escola. E uma pergunta para o Mostaro, isso eu pensei agora, assim, nesse exato momento, dos hospitais, a ideia de rádios nos hospitais, nos hospitais públicos, principalmente, enquanto você está esperando o atendimento, você ter estabelecer, né, a rádio estabelecendo esse elo para os pacientes. A música como um certo tipo de terapia e debates também com médicos, com farmacêuticos sobre os remédios, para desmitificar certos tratamentos, né, o autotratamento também. Eu acho que é isso. Rádio nos hospitais e rádio nas escolas. Então, tá. A pergunta da Aline, ela é complexa, assim. Eu vou responder, assim. Eu acho esse é um terreno complicado, assim. Em 2008, 2009, eu lembro que eu fui num congresso da Intercom e alguém estava apresentando um texto sobre o que era e o que não era rádio. E web rádio e podcast não eram rádio naquela definição. E eu lembro que eu já também ouvi essa pergunta. Uma vez, numa rádio, perguntaram, professor, mas podcast é rádio, não é? Eu falei, se falar que não é, as pessoas vão deixar de fazer? Então, assim, naquela época era uma coisa importante para mim dizer que podcast é rádio, no sentido, podcast é algo que eu também tenho que dar aula, que eu também tenho que estudar, que eu também tenho que levar para os meus alunos.
Então, nesse sentido, podcast, dizer que podcast não era rádio, podia fazer aquela, bom, puta preguiça, né? Vamos só ter aula de rádio e fim de papo. Mas também afirmar que podcast é rádio é complicado. E hoje eu acho que a gente vive um pouco essa dualidade esquisita. Tem vários trabalhos sobre podcast hoje, né? Não dá para negar isso. As pesquisas sobre podcast cresceram muito, mas eu não sei se vocês concordam. Eu acho que vocês até estão muito... Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. Mas eu acho que, assim, que de um modo geral, a gente, talvez, na hora na formação de alunos, isso não está sendo levado tão em consideração. Não é fácil ensinar a fazer podcast narrativo, mas eu acho que a gente devia trabalhar muito mais esse sentido. Eu não sei como é no jornalismo. Na minha área eu tento, mas eu estou num lugar muito fora, né? Eu estou num curso de audiovisual, eu não sou um jornalista, como eu já falei um monte de vezes aqui à toa, né? Não precisava falar tanto, mas eu só digo, eu acho que nós ainda estamos muito com esse modelo de rádio ao vivo na nossa cabeça. Eu não sei se você tem essa impressão também. Isso dificulta muito nessa hora de pensar, afinal de contas, a gente pode assumir, não, podcast também, está na linguagem radiofônica, tudo, mas eu não sei se a gente está preparado para explicar isso. A pergunta da Andreoli é bem mais complexa, né? Assim, não sei, né? Aproximar a proposta brechtiana do IA também é complicado. Eu penso assim, a gente já passou por tantas mudanças tecnológicas que parece que iam definir tudo, mas eu fico com o Felipe, assim, desde as cavernas a gente conta histórias, procuravam desenhar algumas cavernas, eu sei que as pinturas mais importantes foram desenhadas no lugar onde o eco era mais vibrante, né, onde o som era mais importante. Então, eu acho que nossa relação com o som, nossa relação inata, né, com essa necessidade de saber do outro, de saber das histórias, de acompanhar aventuras, eu acho que a IA não vai resolver isso, né? Então, o que considerem ou não autoral agora, eu não sei até que... Eu não acho que isso... Eu espero que não, né? Que daqui a 20 anos a gente não descubra que todos os podcasts foram feitos por IA, né? Mas eu não tenho nenhuma ideia de... eu não me preocuparia com isso. Carlos, por acaso, em 2000, eu trabalhei num projeto que chamava Educom.rádio de São Paulo, em que foram instaladas, eu fazia parte disso, de instalar, 2001 principalmente, emissoras de rádio restrita, depois eu até explico o que é, nas escolas de São Paulo. Eu achava uma experiência incrível. O rádio ele tem esse outro aspecto que a gente devia falar mais dele. Teve um programa em São Paulo, na cidade de Santos, chamado Rádio Tantã, um outro em Campinas, chamado Rádio Maluco Beleza, que eram emissoras de rádio ou programas de rádio produzidos por pacientes de instituições psiquiátricas. O meu mais importante parceiro na USP é a Faculdade de Saúde Pública. Então, realmente, a questão também, você falou, rádio e educação, rádio e saúde, eu acho que é uma combinação formidável, que a gente explora pouco, mas eu acho um espaço fantástico. Ter o rádio nas escolas, os alunos terem que se articular enquanto produtores de rádio. Uma rádio restrita é como uma rádio poste, ela funcionava só dentro da escola, nas caixas de som. Era fabuloso, assim, foi uma experiência profundamente marcante para mim, né? Como esse trabalho que eu falei que eu fiz com adolescentes em situação de risco, né? Então, acho essa ligação fabulosa. É isso. Bom, eu sempre gosto de começar minhas aulas. Aqui, quando a gente pega a grade, tem lá comunicação em rádio e radiojornalismo, né? E laboratório de radiojornalismo. E aí o Andreoli faz essa pergunta também, que eu sei. Quem aqui escuta rádio? Aí um olha para cá, um olha para o celular. Quem aqui escuta podcast? A turma inteira levanta a mão. E aí eu gosto muito de tratar essas disciplinas. Alguns congressos, né, o grupo de pesquisa que era de rádio já mudou o nome para mídia sonora, porque você consegue ampliar esse imaginário sobre a própria sonoridade, para a gente não ficar restrito ao aparato tecnológico que está mediando essas relações, né? O rádio, beleza, podcast, aquilo que a gente falou, né, uma coisa milenar, né, que está ali passando anos e anos. Eu gosto muito dessa ideia, da gente pensar em mídia sonora
Então, primeira disciplina lá, comunicação e mídia sonora, jornalismo e mídia sonora. Porque, teoria do áudio, porque você amplia as capacidades e aí fica mais tranquilo de você abordar isso com os alunos. A gente tem uma ementa aqui, né, comunicação em rádio, por exemplo, a gente passa pela ideia do rádio tudo isso que a gente está falando, Getúlio, etc., mas a gente percebe que quando a gente chega na atividade do podcast, os alunos, opa, agora sim, agora falou minha língua, agora está, né, dialogando com o meu cotidiano, com aquilo que eu estou, né, presenciando no dia a dia. Então, eu costumo brincar, assim, sem nenhuma autorização da direção, nem da UERJ, eu falo, é mídia sonora, tá? Vamos estar pensando que é só rádio-jornalismo? Não é. Mas sem deixar de trazer essas capacidades que o rádio-jornalismo sempre trouxe, né, que o rádio, aquele rádio tradicional, lá dos anos 20, 30, 40, que casa muito com isso que o Carlos está dizendo, que é aquela coisa imediata, né, na hora, e dialogando muito com o que o Eduardo passou ali, que é a ideia de rádio que fala para a cidade, que fala para o seu bairro. Essa comunicação é muito poderosa, porque você dialoga direto com o imaginário daquela população que vai capturar a mensagem de uma maneira muito mais rápida, né? Sem essa ideia de emissor, receptor, mas você chama as pessoas para o jogo narrativo e elas ficam muito mais envolvidas, porque é algo do cotidiano. Então, olha que coisa marcante, você lá tinha 6, 7, 8 anos, né? Até hoje você se lembra, porque aquilo, as vinhetas mexia com um afeto, né? Que a Aline falou ontem, de uma maneira muito forte. E a gente tem, em vários momentos, essa sonoridade está presente na nossa vida e desperta esses afetos. Então, quando a gente pensa na junção de tratar tudo isso como mídia sonora, a gente consegue abarcar tudo isso e aí consegue desenvolver tipo, uma pós-graduação, né, um mestrado, em que o pessoal que estuda rádio, né, o pessoal lá do nosso grupo de pesquisa, tanto da Intercom quanto da Compós, tem muita gente do Rio Grande do Sul que é a rádio, né, Rádio Guaíba, né, aquele hard news mesmo. A gente contempla tanto esse pessoal nesse estudo, quanto o que a gente faz, né, de mídia sonora. Mas aí não é radiojornalismo, é um ficcional, mas está dentro da mídia sonora. Para dar conta da toda a capacidade que a sonoridade tem, eu acho que é muito necessário que a gente faça essa alteração, porque a mídia sonora tem o radiojornalismo, tem o ficcional, tem tudo isso. E aí, a partir daí, a gente consegue ter até linhas de pesquisas, né, diferentes, linha de pesquisa em radiojornalismo, linha de pesquisa em ficcional, linha de pesquisa em podcast narrativo, porque é muito amplo, né? A gente teve essa possibilidade nesses 2 dias, perceber, não só nas falas, nas perguntas, né, nos questionamentos, nos GTs, quanto ainda pode ser investigado dessas questões, né, de mídia sonora, de oralidade. E aí, Carlos, a capacidade que essa oralidade tem de dialogar com as pessoas, isso que você falou da saúde, é algo fundamental. Às vezes a pessoa está ali na espera e está no celular, ela está em outro jogo, né? Está em outro espaço. No momento que você tem ali informações básicas, né? Vacina, sintomas de doenças assim básicas, olha, é infarto, você está passando isso, a pessoa já está propícia para coletar essas informações, né, para receber, e você tem uma estratégia comunicacional maravilhosa. Vou contar uma coisa aqui bem rápida, né? Meus alunos sabem que eu trabalhei na Caixa durante um tempo, não foi muito legal, mas durante a pandemia, a gente tinha funcionários que estavam trabalhando em home office, né, que era um grupo de risco, e os funcionários que estavam na Caixa lá atendendo, né, na linha de frente da Covid quase, né, presencial, porque tinha o pagamento do auxílio emergencial. E eu trabalhava numa agência em frente ao metrô de Botafogo, na Nelson Mandela. E era assim, as pessoas para resgatar o auxílio emergencial aqui da Zona Norte, né, da zona oeste do Rio, se ela conseguisse ficar 5 horas na fila, era o sonho. E as pessoas descobriram que era mais fácil pegar o metrô, descer na última estação do nosso metrô na época, né, Botafogo, e ir até essa agência. Não, mas por que você... E eu perguntava, né, estava lá na triagem, por que você está vindo aqui? Não, porque aqui é mais fácil, eu vou vir,
eu vou demorar aqui 4 horas, mas vou ser atendido, vou sair com meu dinheiro. Lá eu posso ficar 5, 6 horas, vou ser atendido. E a gente passava por uma situação muito complicada, que era como comunicar com a equipe inteira, sendo que estava todo mundo no caos da pandemia. Aí a gente, né, meio maluco, na época da pandemia, amante de rádio, falou assim, eu vou criar um jornalzinho interno, chama Jornal da Nelson. E a gente começou a passar essas informações imediatas ali dentro da rádio. Cara, foi, assim, nos termos, né, de case de sucesso, o pessoal, grava para mim, minha agência também. Falou, eu não vou fazer outra coisa, né? Imagina todas as agências da Caixa no Brasil inteiro. Que foi exatamente isso que você falou. As pessoas recebiam as informações, às vezes, hoje nem é meu dia de estar aqui, não é meu calendário, ir embora para casa. Eu precisava desse documento. Então, você começa a exercer uma comunicação com a ideia da oralidade, do afeto, da entonação, da voz que a gente tem, que é muito diferente você colocar lá um banner e estar passando as informações. A pessoa olhou primeiro e falou, não vou ficar prestando atenção nisso. O som tem isso que eu brinquei no início, né? Você pode fechar os olhos, mas não os ouvidos. E as pessoas iam ouvindo, legal, estou sabendo. Isso é muito fundamental até para instrumento de relações públicas, né? Que a gente tem jornalismo e RP. Pensar a comunicação institucional de quem trabalha em hospital dessa forma. Como que essa mídia sonora pode impactar diretamente, não só no atendimento ao público, mas à própria equipe, de todo mundo saber o que está acontecendo. E aí, pensando, já dando gancho pelo que o Andreoli falou, é algo que a gente passa, né, alguns problemas grandes de trabalho, né, TCC, que você vê, olha, né, tem um pouquinho de IA aqui e tudo mais. O que eu sempre falo com os alunos, e que eu acho que é fundamental, é a inteligência artificial. Eu gosto muito das concepções que o neurocientista brasileiro, né, o Miguel Nicoleles, traz, que ele fala, olha, a inteligência artificial ela trabalha com tudo aquilo que está armazenado na internet. O que foi jogado lá, ela vai trabalhar com aquilo. E ele brinca, olha, se você criasse uma inteligência artificial nos anos 50, os Beatles não nasceriam, né? Porque você tem a criatividade, você tem outras coisas que a inteligência artificial não está ali dentro, né, do prompt de comando, não vai ser feito. E a forma com que a gente constrói a mídia sonora, constrói as narrativas, e aí no que o Brecht propunha, né, de dialogar e dar voz às pessoas, tem esse lado da humanidade, tem esse lado de afetos que a inteligência artificial não consegue capturar. Então, o que a gente estava ouvindo na palestra aqui anterior, né, que eu vou ficar horas e horas, vou para tal lugar e vou ouvir as pessoas, você pode ouvir, jogar tudo na inteligência artificial e ela no prompt vai definir o que é mais importante. Pode até colocar um prompt, olha, aqui parece que a voz está mais emocionada, então esse é um momento importante que a pessoa, né, ficou ali com a voz embargada. Mas a nossa percepção de sentir a atmosfera, de sentir ali no contato com a pessoa, né, de falar, olha, que eu vou até marcar, a gente adorou essa ideia de quando grava mais de 1 hora, opa, tá aqui, já vai correndo ali na edição, né, onde deu o pico de áudio, é aqui que eu vou trabalhar. Isso a IA não consegue fazer. E isso é um elemento que a gente sempre fala com os nossos alunos. Ela pode te ajudar de diversas formas, como o Andreoli falou, a tecnologia tem seus pontos positivos e negativos, mas nunca vai nos tirar esse elemento fundamental, que é a nossa capacidade de compreensão da realidade e detectar coisas que apenas na oralidade, no contato direto, na atmosfera, no tete-a-tete ali, a gente consegue perceber. Que é muito do jornalismo, né? Que é chegar num lugar e perceber o ambiente. Como que é isso, professor? É você chegar, pessoal que trabalha com esporte, você chegar numa coletiva de imprensa, saber, eu tenho certeza que o técnico vai ser demitido hoje. Porque você sente aquele clima pesado no ar do técnico com os jogadores, do dirigente que está sentado do lado e fala, olha, não tem coisa boa aí. Isso a IA não consegue capturar. E isso é a nossa percepção. Ao estar entrevistando, ao fazer um radiojornalismo narrativo, que é ir no local, pesquisar, o Andreoli faz isso demais, né? Do carnaval da freira, né? Que está ali no dia a dia com as pessoas. Isso, ao capturar toda essa atmosfera, você consegue fazer aquilo que é fundamental, para despertar os afetos, né? Se te tocou de alguma forma, pode ter certeza
que vai ser mais, não vou dizer mais fácil, né? Mas a chance de você tocar no seu ouvinte, né, no seu internauta, no seu espectador, vai ser muito grande também. Obrigada. Andriane, quer fazer alguma fala final? Vamos. Obrigada, professores, por essa contribuição. Essa mesa trouxe para a gente um monte de pontos para a gente refletir e pensar aí nesse futuro do podcast. Obrigada. Uma salva de palmas para o professor. Obrigado, Eduardo, Felipe. Obrigado, Aline. Obrigado, Paula, Kelly. Obrigado vocês que ficaram aqui nos acompanhando, você aí que também nos acompanha online, você que porventura vai nos assistir ainda, né? Esse evento, ele é o primeiro Encontro Nacional de Podcasts Narrativos. Encerramos aqui nossos encontros presenciais, mas amanhã continuamos, né? Depois Bruna vai dar as instruções corretas. Mas eu queria fazer um apelo então para vocês, né? Se vocês gostaram, se vocês querem uma segunda edição, porque eu estou cansadíssimo, né? Com certeza não vou fazer ano que vem, mas quem sabe daqui a 2 anos, né? Então, dá uma força aí, se você gostou do nosso evento, tem sugestões de convidados também, deixa no YouTube que a gente vai acompanhar tudinho, beleza?